Olá pessoal, me chamo Nelson Piccolo, sou pastor conferencista e a minha função neste momento é trazer um treinamento que eu acredito que vai ser muito interessante. Eu tenho dedicado a minha vida nos últimos anos a estudar pessoas, líderes e ministrar conferências sobre liderança em todo o Brasil. Esse treinamento ele faz parte de um seminário, de uma apostila que denominamos de 12 dicas para uma liderança servidora. Mas esse treinamento vai ser dividido em duas partes. A primeira parte dele, que é esta que você está assistindo, eu vou falar sobre potencial em 3D. Todos nós temos um potencial incrível em alguma área específica. E você, neste momento que está assistindo esse treinamento, você vai entender melhor e descobrir qual é a tua área de potencial, qual que é a tua área de liderança, onde está especificamente o teu dom de liderança. Então, para falar e começar esse treinamento, todo líder, servidor, toda pessoa de sucesso, ela tem uma missão e um propósito muito bem definido. Quando nós estudamos os líderes, nós vemos que eles sabem exatamente o que eles precisam alcançar. Eles têm muito claramente em sua mente qual é o propósito da sua existência. Você nunca vai ver um líder de sucesso, um líder de excelência, pensando e talvez vagando na vida sem saber qual é o real motivo da sua existência. Então você precisa descobrir e conseguir ver, estar realizando realmente uma vida, não só a tua própria vida. É meio estranho isso, mas eu vou explicar. O líder de excelência, o líder servidor, aquele que sabe exatamente o que está buscando, aquele que descobriu o seu propósito de vida, ele não vive mais uma vida, a vida que ele acha que deve viver, mas ele começa a viver a sua vida em prol, em razão de um propósito. Entendem? Fica melhor assim? Todo líder, ele abre mão de algumas coisas para viver em função de um propósito muito bem definido. Talvez você esteja assistindo agora esse treinamento, eu não sei se você é um líder na área eclesiástica, de repente um líder na área de negócios, de repente um líder na área social, seja você um líder político, um homem de negócios, mas por onde eu tenho ido ministrando treinamentos em empresas e organizações, eu tenho encontrado pessoas que precisam, de uma vez por todas, encontrar qual que é a área de potencial. E eu quero falar um pouco sobre a infância. Muitos de nós passamos por experiências na infância, tivemos professores, tivemos algumas situações em que passamos e vivemos no passado e a gente não entende porquê. Eu tenho o que te falar agora. Existe um porquê de tudo aquilo que você passou. Tudo aquilo que você viveu, a tua estatura. Eu brinco que eu sou baixo, né? Mas eu comecei a viver melhor na minha adolescência quando eu deixei de lado esse complexo de inferioridade que não levaria a nada. De repente a tua raça, a tua cor, o teu tipo de cabelo. Tem pessoas que ficam reclamando o tempo todo e pela altura, o jeito, até mesmo o tom da voz. E você vai compreender nesse treinamento que você não pode colocar em questão essas coisas. Você não pode ficar preso a essas coisas, porque na realidade você nasceu para um propósito muito bem definido. E todas as tuas experiências no passado, até mesmo quem foram os seus professores, os teus mestres, os teus pais, ou talvez aqueles que te criaram, tudo isso tem um propósito. Você foi formado para um propósito. Existe um propósito e você está assistindo isso agora, você que está começando a entender esse tema, você vai de uma vez por todas deixar de lado alguns complexos e descobrir qual que é a tua área de potencial. Mas voltando aqui, eu quero dar um exemplo. Se nós observarmos as indústrias e os inventores, quando eles criam algo, por exemplo, quando um inventor ele imagina algo, ele cria algo na sua mente, ele passa isso, ele transfere este pensamento para um papel. E depois que ele transforma essa imagem no papel, ele contrata os melhores profissionais do mercado, os cientistas, os engenheiros, para transformar aquela ideia em algo que seja funcional. É interessante você pensar no celular. Há 20 anos atrás nós não tínhamos o celular. Como seria a nossa vida 20 anos atrás? Como que era a vida de alguém 20 anos atrás sem celular? Mas vamos voltar ao celular aqui. Quando alguém pensou em inventar o celular, ele pensou em sua mente:
colocou num papel, contratou as pessoas específicas para colocar dentro daquele celular os elementos necessários para que ele tivesse uma função. E no dia que ele lançou o celular, ele não pegou o celular na mão e falou assim: e agora, para que serve? Será que eu vou usar isso aqui para limpar uma mesa? Será que eu vou jogar em alguém? Será que eu vou fazer esse celular ser algum instrumento de esporte? Não! Antes de existir o celular, para este celular já existia um propósito. Na realidade é assim, tudo que foi criado um dia, tudo que é criado constantemente é projetado e foi criado e trabalhado por completo para que o seu alvo seja alcançado, para um propósito de existência muito bem definido. E talvez você não entendia isso antes, mas você foi formado e você tem dentro de você, faz assim com a tua mão, dentro de você já existem elementos, mecanismos, sentimentos, habilidades e talentos incríveis, fora do comum, para um propósito fora do comum. Então você não é ninguém, você não é qualquer pessoa, você tem um talento extraordinário, mas você precisa começar a acreditar novamente nesse talento. Talvez a tua empresa não esteja passando no momento pela melhor fase dela. Talvez os teus relacionamentos não estão na melhor fase. Talvez você tenha se sentido incapaz de algumas coisas, seja por medo, por falta de um conceito melhor. De hoje em diante, a sua vida vai se resumir agora de hoje em diante. Você precisa entender agora, nesse treinamento, que para você existe um propósito, um dom de liderança. Você precisa aprimorar isso, você precisa alcançar a excelência nisto. Então não fique preso, achando e pensando como você deveria ser. Não fique preso a isso. Entenda que você é exatamente como você precisa ser para realizar algo muito específico. Existe um grande homem, ele hoje é investidor em ações, ele é um grande matemático. O nome dele é Nick Vujicic. A história dele é incrível porque ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. É incrível a história dele. Depois você pode pesquisar na internet, no YouTube, vídeos do Nick Vujicic. O Nick, ele me falou algo, ele me ensinou algo muito interessante. Ele disse para mim assim um dia, em um dos seus vídeos: não fique preso às coisas que você não tem e acha que precisaria ter, mas valorize aquilo que você já tem e descubra o teu potencial. O Nick não precisa hoje dos braços e nem das pernas, porque ele trabalha com a mente dele. Ele ganha dinheiro hoje no mundo todo e ele é um dos maiores palestrantes motivacionais no mundo todo, mostrando para as pessoas não ficarem presas naquilo que elas não têm, mas valorizarem e desenvolverem aquilo que elas já têm. Ok? Então existe algo muito grandioso. Você não existe apenas para nascer, viver, trabalhar, dormir e morrer. Não é assim. Nós não podemos entender assim, de uma vez por todas, não. Existe algo muito mais grandioso. Além disso, existe um universo muito grande dentro de você, cheio de oportunidades, cheio de sonhos, desejos, esperando para se tornarem visíveis. O mundo precisa disso. Você possui algo dentro de você que o mundo precisa, a sociedade precisa, pessoas precisam, empresas precisam, a economia precisa, o teu país precisa, a tua nação precisa de algo que está específico dentro de você. Ou seja, nós não somos inúteis, mas nós seremos inúteis sim, se estivermos fora deste propósito. Thomas Edison, ele existiu para inventar a lâmpada. E você? Qual a sua missão? Você existe para inventar o quê? Você existe para qual propósito? Então, eu investi alguns minutos nessa introdução para quebrar algumas barreiras no teu pensamento. Antes de eu mudar o teu futuro, eu preciso mudar a tua mente. Em quem você acredita? E talvez você tenha acreditado ainda em palavras no passado. Você não é capaz, você não pode, você não vai a lugar nenhum, não. Que isso? Quem é você para achar que pode abrir uma empresa, começar um grande negócio, enfim... Eu preciso mudar a tua crença neste momento, em acreditar mais que você já tem dentro de você, Deus colocou dentro de você todo o potencial necessário para realizar um propósito, muito bem definido. Então agora eu quero discursar um pouco mais sobre essa primeira parte. Essa primeira parte nós denominamos em potencial em 3D. Essa questão de 3D está em alta, né? Cinema 3D, a gente assiste filmes em 3D, seja em casa, no cinema.
imagens em 3D. Então, eu quis dar um nome comum para que você pudesse compreender. Então, nós precisamos compreender neste momento quais são as três, diga comigo, 3 etapas do potencial. Então, a primeira etapa do potencial, o primeiro D do 3D, é descobrir. Você precisa descobrir qual é a área específica que você possui um potencial fora do comum. Algumas pessoas possuem potencial na área das finanças. Eu tenho encontrado no dia a dia pessoas incríveis, com a cabeça matemática, fazem contas mirabolantes, numa fração de segundos. Outras pessoas têm habilidades na área do ensino. Olha, como ninguém, ela ensina alguma coisa, ela tem uma didática diferente, ela consegue colocar o conceito dentro da mente de outra pessoa de forma muito fácil. Outras pessoas têm habilidade na área da comunicação, outras pessoas têm habilidade na área do entretenimento. Elas falam, elas agem, elas são showman, elas fazem as coisas e todo mundo começa a prestar atenção. Você tem algum amigo assim, que numa roda de amigos, em poucos minutos ele toma atenção de tudo e traz para si toda a atenção? Tem outras pessoas que têm habilidades no corpo físico, na área dos esportes, fazem coisas que a gente sabe que a gente talvez não pudesse fazer. Apesar do que eu acredito também que todas as pessoas, se alguém é capaz de fazer, nós também podemos fazer. Basta pagar um preço para isso. Mas voltando aqui, tem pessoas que têm capacidade de compreender as pessoas, tem pessoas que têm capacidade de despertar entusiasmo em alguém. Outros têm capacidade de governar, liderar, trabalhar em equipe. Outros, capacidade na área de culinária, com números, nos negócios, na engenharia, nas artes, enfim. Todos nós possuímos um potencial fora do comum em alguma área específica. Então, o primeiro D deste treinamento é: você precisa descobrir qual é a área específica do teu potencial. Eu costumo dizer em minhas palestras, em eventos, em seminários, em conferências, o dia mais feliz da vida de um homem ou de uma mulher é quando ele descobre qual é a área do seu potencial. É alguma coisa que, se você não fizer, ninguém vai fazer como você. É alguma coisa específica que você faz como ninguém. E se você não fizer, vai ficar uma lacuna na sociedade, neste mundo em que vivemos. Será que o teu dom é na área de cantar, palestrar, ensinar, ouvir? Tem pessoas que têm habilidades em ouvir. Enfim, para ajudar nesse processo de descoberta do teu potencial, eu quero te dar um exemplo. A minha caneta, ela existe para resolver um problema. Este iPad, ele existe para resolver um problema. Essa câmera que está filmando agora, ela existe para resolver um problema. Esta sala com ar-condicionado, tudo existe para resolver um problema. Eu te pergunto agora, você existe para resolver qual problema? O mundo está cheio de problemas. E nós vamos fazer algo interessante agora, que problemas a gente tem que dizer oba, a gente tem que ficar feliz quando surge um problema, porque são nas áreas e nos momentos de problemas que surgem os líderes, surgem as pessoas que vão fazer a diferença. Em todas as guerras, em todas as crises que o mundo passou, seja na história, você vai descobrir isso, em todos os momentos que o mundo passava por alguma crise, ou falta de alguma coisa, naquele momento surgiram líderes que criaram coisas que talvez, e que antes ninguém imaginava que poderia existir. Ou seja, será que você nasceu para resolver o problema da fome? Será que você nasceu para resolver o problema da falta de emprego e você vai ser um grande empresário para dar oportunidade para muitas pessoas e famílias? Será que você nasceu para levar sabedoria para as pessoas que não têm sabedoria e têm ignorância? Para qual problema você nasceu para resolver? Portanto, o primeiro D desse treinamento é descobrir em qual é a área da tua liderança. O segundo D do treinamento potencial em 3D, o segundo D é desenvolver. Depois que você descobre qual é a área específica do teu potencial, você precisa agora desenvolver este potencial. Eu tenho aconselhado muitas famílias, pessoas, líderes, mentoreado pessoas e constantemente a gente pega, muitas vezes, pai de famílias que tem um potencial incrível, muitas vezes
Pessoas que são líderes, empresários que têm um potencial incrível, numa cidade incrível, num momento único, mas estão presas, não sabem desenvolver esse potencial. E eu quero investir um tempo agora falando sobre isso. Então eu quero dar algumas dicas para você agora. Quais são as técnicas que você precisa desenvolver em prol do teu potencial? Segundo, quais são os livros que você precisa ler para desenvolver o teu potencial? Terceiro, quais são os congressos, as conferências, os seminários, os eventos que você precisa participar? Quais são os encontros que você precisa ter? Quais são os DVDs? Quais são os artigos que você precisa ler? Quais são as viagens? Quais são os mentores que você precisa ter na tua área específica para desenvolver o teu potencial? Você precisa disso, dessas dicas, para que você possa desenvolver como nunca. E de repente você fala assim: Nelson Piccolo, mas a minha vida está indo de vento em popa, os meus negócios estão fluindo, a minha organização está crescendo, os meus relacionamentos estão ótimos, mas eu tenho algo, não existe nada tão bom que não possa ainda mais ficar melhor. As pessoas precisam de você na tua área específica, então desenvolva, chegue mais rapidamente a mais pessoas. Usando a globalização, por exemplo. Eu quero falar sobre relacionamentos também. Nessa área de desenvolver o potencial, quais são os relacionamentos que você precisa investir para desenvolver esse potencial? É claro, existem conexões que precisam ser feitas para que o seu potencial possa explodir. Quais são as parcerias que você precisa criar, formalizar, formatar? Quais são as portas que você precisa abrir? Ou seja, quem você deve honrar? Porque a honra, ela abre portas. Toda pessoa é uma porta para você. No final do treinamento, no treinamento completo, depois você vai ter um tópico falando sobre que todo líder, servidor, ele sabe quem deve honrar. Então, para desenvolvermos o potencial que já está dentro de nós, nós precisamos encontrar quem são as 3 principais pessoas deste mundo que são referências nessa tua área de potencial. Essa é uma dica muito interessante. O que essas 3 pessoas fazem diariamente? O que elas leem? Como elas se alimentam? Quais são os hábitos dela que ela tem no dia a dia? Quais são os relacionamentos que ela constrói na vida dela? Ou seja, essas 3 pessoas que já chegaram no topo da tua área, o que elas fazem no dia a dia? O que elas leem? O que elas praticam? Você precisa entender isso, ao ponto de comprar todos os livros dela e estudar pessoas de sucesso. Você precisa estudar mais. Nós precisamos estudar mais pessoas de sucesso para chegar a um determinado foco e alvo. Em seguida, você precisa investir tempo em dedicar esse esforço em aprender os conceitos e ensinamentos dessas pessoas. Toda pessoa pode te ensinar muita coisa. Não importa se ela faz a faxina de um prédio ou se ela governa uma prefeitura. Toda pessoa tem muito para te ensinar. Mas existem 3 pessoas específicas na tua área de potencial que você precisa estudar e ser inspirado a buscar mais, muito mais. Então, o primeiro D é descobrir. Segundo D é desenvolver. Terceiro D, determinar o foco. Determinar o foco correto para este potencial. Tem pessoas que já descobriram o seu potencial. Tem pessoas que estão desenvolvendo sim, viajando para lá e para cá, criando parcerias, mas não têm conseguido agir no terceiro D, que é desenvolver, que é determinar um foco. Pessoas habilidosas precisam também ter postura. Precisam deixar algumas coisas. Então eu quero explicar sobre isso aqui. Qual a postura que você precisa ter de hoje em diante para que o teu potencial possa desenvolver a cada dia mais? Quais desejos você precisa abrir mão para que o teu potencial possa explodir e fazer acontecer as coisas? Como deve ser o teu estilo de vida para cumprir o teu potencial? O segredo do teu sucesso está guardado na tua rotina diária. Qual deve ser a rotina diária? Você precisa determinar uma rotina diária em prol do teu sucesso, em prol do teu potencial. Então, determine um foco na tua rotina diária para que essa rotina te leve a um determinado alvo. Quais são as ações necessárias? Ou seja,
Eu e você, nós precisamos estar totalmente, completamente apaixonados por este propósito. Então, determine uma paixão, determine algo dentro de você que nada vai poder te abalar. Mesmo que, de repente, você está na tua empresa agora, ou dentro da tua família, ou na tua organização. Não sei qual a tua organização hoje, não sei quais são as áreas que você tem governado hoje. Não importa o que aconteça, não importa a informação que você receba, se você tiver determinado um foco muito interessante, muito forte, de prioridade para a tua vida, nada vai te separar do teu propósito. Porque o teu propósito não tem nada a ver com você, o teu propósito tem a ver com as pessoas. O teu propósito não tem nada a ver com o teu presente, o teu propósito tem muito a ver com o teu futuro. No teu futuro está guardada uma prosperidade, você precisa determinar um foco para isso. E nada pode mais abalar o teu emocional. As cores mexem com o teu emocional. As músicas que você ouve no teu escritório de trabalho, como você acorda, como você levanta de manhã, determina como vai ser o teu dia, até mesmo o seu ânimo, os relacionamentos que você tem construído em volta de você. Tem muitas vezes deixado você para baixo ou para cima. Então determine novos relacionamentos, determine novo foco, um novo foco, determine uma habilidade fora do comum, para que você possa alcançar um propósito em comum. Então nessa primeira parte do treinamento, Potencial em 3D, espero que você tenha compreendido. Existe um propósito para você. Não importa a tua idade, não importa onde você nasceu, não importa quem criou você. Existe um propósito muito bem definido para você. Segundo, você precisa entender os 3 Ds do potencial. Primeiro, você precisa agora descobrir a área de potencial. Segundo, desenvolver esse potencial. Terceiro, determinar um foco, postura, ânimo, para que o teu potencial possa ser explorado, para que a sociedade ganhe com isso, para que o teu país ganhe com isso, para que a economia mude, para que as coisas mudem, você precisa mudar primeiro. Então, muito obrigado pelo teu tempo. Deus te abençoe, sucesso, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.